música, chuva que encantou os aires. Já faz tempo que eu saí de casa pra viver numa... E aí, galera, estão aí? Continuando as aulinhas aí de angiospermas, dando sequência à outra aula. Na outra aula a gente falou sobre a flor, né, basicamente, e a reprodução. Continuando, pós-flor, né, observamos que, primeiro, deixa eu tirar isso aqui um pouquinho para baixo, só, para não atrapalhar. Opa! Cadê? Então tá aí, ó. As angiospermas, elas se classificam em 3 grupos: as dicotiledôneas basais, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. E a gente observa aí uma linha evolutiva de desenvolvimento das angiospermas. Então, assim, desde que surgiram as angiospermas, né? Então, a partir desse ponto a gente tem as angiospermas, né? Desse ponto evoluiu um grupo que chamamos atualmente de dicotiledôneas basais, que são representadas pelas magnólias, certo? Daí, desse ponto que deu origem, né, a essa linha evolutiva das dicotiledôneas basais, existiu uma outra linha evolutiva que deu origem ao ancestral comum das atuais monocotiledôneas e eudicotiledôneas. As monocotiledôneas eu coloquei aqui uma imagem de gramíneas, certo? E das eudicotiledôneas eu botei uma imagem aqui de um abacateiro, né? Mas ao longo das aulas, dessa aula de hoje, a gente vai ver outros exemplos de monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Exemplos de dicotiledôneas basais, fiquem com esse exemplo aí, as magnólias. Certo, galera? E aí vamos lá. Então, o que vai ser cobrado de vocês é a diferença entre mono e as eudicotiledôneas. Pode ser que na prova apareça simplesmente o nome dicotiledônea, certo? Aqui eu estou sendo só um pouquinho mais específico, mas vamos lá. Da onde vem a palavra monocotiledônea? Vem do número de cotilédones, um cotilédone, e eudicotiledôneas vem de 2 cotilédones. Daí a gente tem que lembrar que na aula passada eu expliquei para vocês que cotilédone é uma estrutura que se desenvolve a partir do embrião, ou seja, é uma estrutura embrionária. Esse embrião surgiu de uma fecundação do gameta masculino com o gameta feminino, certo? Então é uma estrutura 2N, porque vem de uma fecundação, o zigoto. O zigoto desenvolve um embrião, e desse embrião se desenvolve um cotilédone em monocotiledôneas e 2 cotilédones em dicotiledôneas. Lembrando que o cotilédone é uma estrutura que vai nutrir o embrião a partir da reserva nutritiva que é o endosperma, que nas angiospermas é triploide, certo? Quem são as monocotiledôneas? Né? Milho, arroz, trigo, bananeira, cebolinha, cebola, capim, grama, cana-de-açúcar, alho, bambu, aveia, centeio, palmeiras, abacaxis, certo? Aqui, né, quando eu falo em abacaxi, estou falando de bromélias, as orquídeas também são monocotiledôneas. E as eudicotiledôneas? Bom, a gente tem até aqui, ó, a gente observa aqui que existe uma grande importância, ó, no milho, por causa da produção, né, de milho, arroz, por causa da produção de arroz, trigo, por causa da produção de trigo. Daí tá, bananeira, cebolinha, cebola, capim, daí gramíneas, cana-de-açúcar, super importante também, devido à grande importância econômica relacionada à cana-de-açúcar, ao plantio de cana-de-açúcar, né? Nesses agronegócios de plantações de monocultura, né, que está acabando com o nosso planeta, mas que é uma fonte, né, de econômica muito forte, né? Enfim, cana-de-açúcar, milho, arroz, trigo,
estão envolvidos nisso. E entre as eudicotiledôneas, daí nós temos o feijão, a soja, né? Tipo soja, trigo, milho e cana-de-açúcar, né? São produtos de monocultura, né? Hoje sabemos que uns 90% da soja vai para a produção da indústria de alimentos, né? Assim, né? Tipo, eles usam a soja como base de vários industrializados e também para a produção de ração para o gado, né? Mas enfim, ó, importantes aqui, ó, feijão, soja e ervilha são leguminosas, né? Esses três. Daí temos a roseira, goiaba, limão, laranja, mamão, café. Tá aqui uma bem importante lembrar que café é uma eudicotiledônea também, né? Devido à sua grande produção também. Abacate, jabuticaba, cacau, manga, ó, cacau, a indústria do chocolate, né? Manga, tomate, mandioca, peroba, enfim. Esses são alguns exemplos. As árvores, que não são gimnospermas, são dicotiledôneas. Beleza? A raiz de uma monocotiledônea é uma raiz que chamamos de raiz fasciculada, ou cabeleira. Já a raiz de uma eudicotiledônea é uma raiz com eixo principal. Aqui não tem eixo principal, certo? Não tem uma raiz que é principal e dela desenvolve as outras. E aqui tem o eixo principal, onde desenvolvem as raízes secundárias. Essa é a raiz axial, ou também chamada de pivotante. Daí, diferença do caule. O caule, uma diferença bem marcante é a anatomia, né? Os feixes vasculares espalhados. Né? Cada feixe vascular é composto de xilema e floema. Então está espalhado, ó, tem xilema e floema aqui, tem xilema e floema aqui, aqui. Cada pontinho desse tem xilema e floema. Nas eudicotiledôneas, a gente observa que os feixes vasculares eles estão dispostos em forma circular e cada feixe tem para o lado de dentro xilema e para o lado de fora floema. Aqui não existe essa organização. Beleza? Isso seria uma anatomia do caule. Daí também tem outra coisa que chama atenção, é que os caules de monocotiledôneas, eles não têm meristema secundário, então eles não produzem tecidos para os lados. E nas eudicotiledôneas tem o meristema secundário, que é responsável pelo crescimento em espessura. Beleza? Produção de tecido para os lados. Nas monocotiledôneas existe produção de tecidos nas pontas daí. Folha, nervuras paralelas, a gente vê os desenhinhos, as nervuras por onde passa os vasos condutores de seiva, dá para ver, né, esse desenho nas folhas. Nas monocotiledôneas a paralela e nas dicotiledôneas as nervuras são reticuladas, ou seja, existe uma principal da onde se ramificam as outras. Né, ó, lembra muito a raiz, existe um eixo principal e dali ramificam as outras, certo? As monocotiledôneas apresentam flores trímeras, com 3 pétalas, né, 3 peças, né, 3 sépalas e 3 pétalas. E as eudicotiledôneas têm flores pentâmeras, na maioria das vezes, mas também podem ter flores tetrâmeras, com 4 ou múltiplos de 4, 5 ou múltiplos de 5. Certo, galera? E monocotiledôneas 3 ou múltiplos de 3. Essas são diferenças básicas. Outras diferenças a gente vai ver no estudo da anatomia, no estudo da morfologia, certo? Daí eu nas minhas aulas eu vou citando, ó, isso aqui só tem monocotiledôneas, isso só tem dicotiledônea, né? Existem diferenças mais específicas, aquela ali é uma visão geral, certo? Mas que é bastante cobrado. Fruto. Bom, fruto, a gente terminou lá na flor, né? Antes do fruto, nós temos que ter uma flor. Daí por quê? Porque fruto é uma parte da flor que se desenvolve. Fruto, para ser mais exato, é o ovário desenvolvido. Certo, galera? Esse ovário ele se desenvolve por estímulo hormonal. E quem está relacionado à produção de hormônio é o embrião. Ou seja, para ter o desenvolvimento do ovário, é importante ter a fecundação para formar o embrião. Até existem frutos que se desenvolvem por influência hormonal vindo de outras partes da planta, ou seja, não é necessário uma fecundação. Daí se formam frutos sem fecundação, que chamamos de frutos virgens. Daqui a pouco a gente chega lá. Podem ser classificados como frutos secos, esses são desidratados,
frutos carnosos, esses são suculentos. A estratégia de atrair animais está muito relacionado a uma recompensa nutritiva, certo? Então, assim, frutos carnosos, eles são para atrair o animal que vai atuar como dispersor de suas sementes, beleza? Os frutos ainda podem ser, independente de ser seco ou carnoso, eles podem ser deiscentes ou indeiscentes. Frutos deiscentes se abrem sozinho para liberar suas sementes. Eles expõem suas sementes depois que estão bem maduros. E os frutos indecentes, eles ficam fechados. Daí depende do bichinho ir lá comer, engolir a semente e depois defecá-la. Certo? Os frutos secos, nós temos como, por exemplo, vagem, cariópsis ou aquênios. Certo? A gente vai ver esses tipos aqui. Vai ter um slide que vai estar mostrando exemplos. E os frutos carnosos, eles podem ser drupa ou baga. Daí aqui eu já estou trazendo para vocês. O fruto tipo drupa, ele tem um caroço, né? Então a gente está observando aqui o abacate, que ele tem um carocinho, certo? Esse caroço, ele é uma parte do fruto chamado endocarpo, que é uma casquinha com a semente dentro, certo? Então a gente vai ver aqui, ó, na baga não existe o caroço, existem as sementes no endocarpo, só que o endocarpo é suculento e aqui o endocarpo é seco. Então vamos lá, olha só, epicarpo é a casca, certo? Então ó, a casca da melancia, aqui ó, a casca da melancia e aqui a casca do abacate. Daí vem o mesocarpo. O mesocarpo da melancia é aquela parte branca que a gente não come, né? Porque ela é um pouco suculenta, mas sem sabor. E no abacate é o mesocarpo que a gente come, né? Que é a parte nutritiva. O abacate aí tem gorduras muito boas para o organismo, né? Um fruto altamente calórico, mas de boas calorias, né? E o endocarpo, que seria uma casca que envolve a semente aqui, num fruto do tipo drupa. Esse endocarpo, geralmente, ele é super suculento no fruto do tipo baga. Certo, galera? Daí a gente observa ali, ó, as sementinhas no endocarpo e aqui a semente também no endocarpo. Então quer dizer o quê? A semente de um fruto sempre está no endocarpo. Daí essa é a diferença, drupa e baga. Daí a gente vai ver outros exemplos, certo? Por exemplo aqui, ó, frutos carnosos, são suculentos, beleza? São suculentos, geralmente são indeiscentes, porque são frutos que geralmente não se abrem para expor as suas sementes. Ele pode até cair, apodrecer, daí com o apodrecimento as sementes elas acabam sobrando no ambiente, germinam e formam novas árvores, novas plantas, né? Mas ele não tem suas sementes, não se abre sozinho, né, em vida ainda para expor as sementes. Então por isso, geralmente são indecentes, não se abrem para liberar suas sementes. Daí, pêssego, abacate, azeitona, esses aqui são frutos do tipo drupa, tem caroço, manga é drupa também. Já laranja, limão, tangerina, melancia, maracuja, todos esses são baga. Uva também é baga, o kiwi é baga também, né? Daí a gente tem que ir pensando nos frutos e tentando imaginar se é drupa ou baga. Quando tem um caroço dentro, é drupa, e quando tem sementes no endocarpo suculento, daí é baga. Quer ver um exemplo de baga que não tem o endocarpo suculento? É o mamão, certo? Mas o mamão não é drupa, o mamão é baga. Ele tem o endocarpo cheio de sementes, né? Mas na verdade o que a gente come dele é o mesocarpo, beleza? Aqui no maracuja a gente tem o endocarpo suculento, na melancia, o endocarpo suculento, laranja, limão, tangerina, o endocarpo suculento. Aqui a gente come o mesocarpo, o pêssego a gente acaba comendo ele com casca e tudo, né? Só não come o endocarpo, que é o caroço, né? Onde está a semente. Beleza? Daí aqui o próximo slide. Não sei porque acontece isso, mas vamos lá. Próximo slide fala sobre os frutos secos. Esses são desidratados, não são suculentos. Daí aqui tá exemplo de aquênio. O girassol é um tipo de fruto seco aquênio. O que é um fruto seco aquênio?
é um fruto totalmente aderido à semente, ou seja, a semente está grudada no fruto, mas ela não está totalmente grudada no fruto, ela está grudada no fruto por um ponto. Isso são os aquênios. O morango ele é um pseudofruto. Por quê? Porque o que se desenvolve dos ovários de uma flor de morangueiro é o aquênio, que são aquelas coisinhas que tem por fora do morango ali, ó. Tá vendo ali, ó? Dá até para ver como se fosse o caminho que ela fez para ficar para fora ali, ó. Certo? Então, ó, o morango, ele contém fruto seco do tipo aquênio, certo? E quando você está comendo morango, você não está comendo o fruto, a parte suculenta é um pseudofruto, que depois eu vou mostrar para vocês pseudofrutos também. Daí, o fruto do tipo cariópse é um fruto totalmente aderido à semente por toda a sua extensão. Entende? Não é só por um ponto. No milho dá para ver bem. No milho a gente observa lá dentro mais branquinho a semente e o resto mais amarelado assim seria o resto, né, que é o fruto daí, né? Só que não tem como separar uma da coisa. A semente não está solta lá dentro, ele está fundido ao fruto por toda a sua extensão. Milho, arroz, trigo, ó, todos eles são monocotiledôneas. Essas aqui já são dicotiledôneas, certo? Então a aquênia é mais comum em dicotiledôneas, cariópse é muito comum nas monocotiledôneas. Beleza, galera? Frutos deiscentes, daí aqui eu só estou destacando a vagem, né, que é um fruto clássico deiscente. A castanha também aparece bastante em vestibular, né? Então castanha e vagem são exemplos clássicos. A castanha ela se abre e a semente fica exposta. E a vagem também, olha ali, ó, a vagem é um fruto, né? E dentro está a semente. A vagem se abre e daí dá para ver ali as ervilhas. Mesma coisa com o feijão, com qualquer leguminosa que tem vagem, as leguminosas têm vagem, que são frutos deiscentes. Certo, galera? Frutos partenocárpico. Partenon significa virgem, carpo, fruto. Então quer dizer, fruto partenocárpico eu já tô sendo, como que é? Como é que se diz isso? Pô, esqueci, me fugiu. Onomatopeia, é isso? Quando você é redundante, assim, tipo, fruto partenocárpico. Traduzindo é fruto, virgem fruto daí, né? Então partenocárpico já significa fruto virgem. Se desenvolvem sem fecundação, não possuem sementes. O limão Tahiti, né? Tá vendo aqui? Tá faltando alguma coisa aqui, né? Os mais cachaceiros já pensaram, tá faltando a cachaça e o açúcar e o gelo, professor. Não é disso que eu tô falando, não. Eu tô falando de semente, 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 semente. Certo? Na banana também não tem semente, né? Quando se descasca a banana, professor, mas tem uns pontinhos ali. Aqueles pontinhos são os óvulos que não foram fecundados. Então, banana é fruto partenocárpico, limão é fruto partenocárpico. Não qualquer limão, o limão Tahiti, tá? Porque se pega lá aquele limão lá, o nativo, que é o galego, daí ele é cheio de sementes dentro. Beleza, galera? É o Tahiti que não tem semente. Existe a laranja Bahia também, que é partenocárpica. Já a laranja pera, a laranja lima, essas tem sementes, né? Então o fruto partenocárpico é o ovário desenvolvido sem fecundação, mas é fruto verdadeiro. Daí, pseudofrutos. Então tá ali, ó, pseudofrutos. Se desenvolve de outra parte da flor, não o ovário, outra parte. Pode ser o pedúnculo, né, da flor, o receptáculo da flor. Por exemplo, maçã, pera, caju, ele se desenvolve do receptáculo floral da flor. Certo? O morango aqui, ó, estão vendo aqui o morango? Ele se desenvolve do receptáculo floral da flor também. O abacaxi, a amora e o figo, ele se desenvolve de uma estrutura, que é um talo, cheio de florzinha. Daí quer dizer o quê? Esse talo com florzinha e tudo, né, com as flores inteiras, tudo vira tudo um pseudofruto múltiplo, que também pode ser chamado de infrutescência, abacaxi, amora e figo, certo? Morango, maçã, pera e caju. Simples, sabe por que é simples? Porque tanto a maçã, quanto a pera, quanto o caju se formam a partir de uma flor, e essa flor tinha apenas um ovário, ou seja, ela era unicarpelar, com um ovário, certo? Então de uma flor com um ovário se forma esse tipo de pseudofruto, mas não do ovário. Mas o ovário está aqui, ó.
A castanha é o fruto seco, certo? É um fruto seco do tipo aquênio também. Aqui, ó, tá vendo? Ó, pera. Ela tem lá dentro uma cápsula que é o ovário, com sementes. A maçã tem uma cápsula dentro dela que é o ovário, com sementes. Mas quando a gente está comendo pera, maçã, caju, a gente não está comendo o ovário desenvolvido, certo? No morango, composto porque é uma flor com um monte de ovários. É uma flor multicarpelar. Daí cada coisinha dessa daqui, ó, é um ovário. Equivale a uma semente, né? Porque é um fruto seco do tipo aquênio. Equivale a uma semente. Mas só que é semente fruto fundido. Certo, galera? E o pseudofruto múltiplo se desenvolve de várias flores. Um abacaxi se desenvolveu de uma inflorescência, que são muitas flores. Beleza, galera? Daí, super importante a gente lembrar aqui, ó. Aqui, se eu não me engano, aparece o mulungo. O que é o mulungo? Uma semente mimética. É uma semente que finge ser um fruto. Mas finge para quem? Para as aves. Porque as aves, muitas aves que comem fruto, daí elas são atraídas pela cor do mulungo e vão lá e engolem. Como as aves não mastigam, elas engolem inteiro. Não vai servir de nutriente. Essa semente vai sair inteira nas fezes da ave. Mas é uma boa estratégia de dispersão. Pode ver que nasce numa vagem e pode ver que a vagem está aberta, ou seja, ela se abriu para expor as suas sementes. O mulungo é uma semente deiscente, tá? É um fruto deiscente. Beleza? A vagem é o fruto, né? Ela se abre. E dentro tem a semente mimética. Ela imita ser um fruto. Existe uma vantagem evolutiva porque atrai animais dispersores. Daí aqui falamos de dispersão de sementes. A dispersão de semente ela pode ser zoocórica, quando ela é feita por animais, certo? Como que um animal pode dispersar semente? Assim, ó, as sementes grudam, tipo carrapicho, tá aqui uma bolota aqui, ó, também tem picão, tem a roseta, né? Eles são feitos para grudar, não são feitos para ninguém comer, é para grudar. Daí animais, né? Por exemplo, aqui ela está engolindo um fruto inteiro, ó. Daí depois, o que vai acontecer? Ela vai digerir a parte de epicarpo, mesocarpo, endocarpo, mas vai defecar as sementes, certo? Então, tem essas duas formas que animais contribuem para a dispersão de sementes. Daí, hidrocoria, o coco, por exemplo, ó, já germinado, a hora que a maré levar ali, ó, na praia ali, já nasce um novo coqueiro, certo? Então se dispersa pela água. Lembrando que o que a gente bebe é endosperma, reserva nutritiva, endosperma líquido. Quando a gente come o coco, aquilo ali é endosperma sólido. Mas tudo isso faz parte da semente. O fruto do coco não é comestível, certo? Ele é só para proteger mesmo a semente enquanto ela se dispersa pelo mar. E também tem a nemocoria, que é pelo vento. Não confunda dispersão de semente com polinização. Polinização tem lá polinização anemófila, hidrófila, daí por aves, beija-flor, por exemplo, ornitófila, por morcegos, quiropterófila, por insetos, entomófila. Então aqui tem uma diferença na terminação. O pinhão, por exemplo, que quando é disperso pela gralha azul, zoocoria, né? Beleza? E aqui o dente de leão, então, pelo vento. Existem muitas gimnospermas que a dispersão das suas sementes é pelos ventos. Gimnospermas e gramíneas é muito comum ser dispersão pelo vento. Beleza, galera? Então tá. Fiquem com a listinha de estudos e até a próxima, galera. Beijo!